Bom, pessoal, agora então, resolvendo o exemplo 2, que era para calcular o menor diâmetro que esse eixo podia suportar com essa tensão admissível de 160 megapascal. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, agora não tem uma formulinha para calcular o momento máximo, agora a gente tem que resolver mesmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular as reações de apoio, o VA e o VB. Então, não tem as forças horizontais, porque como não tem nenhuma outra força horizontal aqui de carregamento, então as reações de apoio no eixo do X vai ser zero, então nem precisou colocar. Então, fazendo o somatório do momento em A, sentido anti-horário, sentido positivo, então vai ficar 600 vezes 0,8 mais VB vezes 1,2 e menos 400, 1,2 mais 0,6 vai dar 1,8. Então, 600 vezes 0,8 menos 400 vezes 1,8 dividido por 1,2. Então, o VB vai dar 200 newton. E aí, somatório das forças em Y, para a gente achar o VA. Então, é menos 600 mais VA mais VB menos 400. Então, como o VB a gente já achou que é 200, então vai ficar 200 menos 600 menos 400, que vai dar menos 800, mas aí a gente vai mudar de lado, vai ficar positivo 800 newton. Então, agora, a gente precisa calcular o momento máximo. Então, a gente sabe, a gente tem que lembrar, né, lá do primeiro bimestre, que quando a gente tem só força pontual, o gráfico do momento é uma equação do primeiro grau, então o gráfico vai ser com barras inclinadas. Então, como que a gente faz? Para não ter que ficar cortando a viga e escrevendo a equação, a gente já vai para o ponto onde a gente quer. A gente tem que calcular o momento em VA e o momento em VB. Por quê? Tem que lembrar, né, que o gráfico do momento, ele começa e termina no zero. Então, eu não tenho necessidade de calcular o momento aqui e nem aqui, porque aqui eu sei que é zero. Eu só preciso calcular nesses dois pontos. Então, eu vou olhar aqui só para esse pedacinho da viga que vai até o VA. Então, é igual quando a gente fazia aqueles exercícios que era para calcular os esforços internos, que eu falava assim, calcule o momento e a força cortante em X igual a tantos metros. Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou calcular num ponto onde tem uma força, que é onde vai estar com mais aplicação de força, né? Então, eu vou fazer aqui no VA. Lembrando da convenção, aqui no corte a gente coloca o momento sempre nesse sentido anti-horário. Então, esse daqui eu vou chamar de momento do corte. Então, vai ficar 600 vezes 0,8 mais o momento do corte. Então, aqui vai dar 600 vezes 0,8, vai dar 480. Tá positivo, passa para o outro lado, menos 480. Depois, eu vou fazer isso daqui, ó, que é mais fácil eu olhar para esse lado do que eu cortar assim, porque aí vai ficar mais forças, né? Vai ficar 600 vezes 2 menos VA vezes 1,2. Então, eu venho para o lado de cá, ó, é mais simples. Então, o que que eu tenho do outro lado? Eu tenho a força de 400. A distância é de 0,6, porque eu tô calculando o momento lá no ponto B. Então, eu vou pôr o momento aqui, ó. Então, eu vou chamar de momento do corte. Então, vai ficar somatório do momento, né, igual a zero. Vai ficar menos 400 vezes 0,6 menos esse momento aqui, ó. Por quê? Porque a convenção é de que o que está no sentido anti-horário é positivo. Esse momento aqui no corte, ele está no sentido
é horário, por isso que ele ficou negativo. Então, o momento aqui vai dar menos 240 newton. Então, o gráfico vai ficar assim, ó. Não tem necessidade de fazer o gráfico, porque eu preciso pegar o momento máximo, que no caso é 480. Mas só para a gente relembrar, então, o momento, o positivo é para baixo, né? Então, como aqui os valores deu negativo, o gráfico vai lá para cima. Então, eu tenho menos 480 e menos 240. Aqui eu tenho VA e aqui eu tenho VB. Então, no VA, eu vou ter o 480. Então, ele sai do zero e vai lá para o 480. No VB, ele tem menos 240. Então, ele vem para cá e depois ele vai para o zero, porque eu sei que ele começa e termina no zero. Então, esse daqui é o momento máximo, que é o momento de menos 480, que é o que a gente vai usar. Como ele está falando de eixo, então, e está pedindo para calcular o diâmetro, eu sei que a seção transversal agora é circular, então essa é a seção transversal, e aqui é o raio. Então, para uma seção circular, eu sei que o centro de gravidade é o raio e o momento de inércia é o π vezes raio à quarta sobre 4. Então, ele quer que a gente descubra qual que é o valor desse raio. A gente não consegue calcular o momento de inércia e o centro de gravidade antes, porque o que a gente vai achar é o valor do raio. Então, agora eu vou parar, né, para não ficar muito longo, e vou continuar depois para a gente calcular o valor desse raio.